noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa. Eu estou sorrindo aí, estava comentando aqui com os convidados, nossos ilustres convidados, daqui para lá, Alexandre Bugin, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Benhur Pereira, que é o novo técnico do Cruzeiro, de volta a casa, e o nosso grande parceiro, o professor Enio Kaufmann, o homem que revolucionou o ensino já há muitos e muitos anos. Recenzinho. Mas o Benhur voltar para o Cruzeiro, convenhamos, choveu uma olhada. Convenhamos. Mas eu passei um dia recebendo muitas homenagens e hoje, conversando com o presidente da Rede Pampa, agora no final da tarde, antes de vir para cá, o Alexandre Gadré, e ele estava me dizendo o seguinte: mas quem é que tu não conhece? Eu disse: olha, os que eu não conheço me conhecem. Pode ser que tu não conheça alguém, mas quem todos, não te conhece... Porque todos que ele passava no pátio, ou nas escadarias, ou na sala, que chegavam, me chamavam pelo nome. E eu dizia: olha aqui o filho do Enio Andrade, olha aqui o que trabalhou comigo, olha aqui o cara da Gafarma, olha aqui não sei o quê. E aí, isso aí é o que a gente leva da vida e carrega durante a vida, né? E hoje, vindo para cá, uma mensagem atrás da outra, do Rui Prieto, do Anderson, que trabalhou muitos anos na JK, o Anderson Lucatel, o Léo Cotens, um atrás do outro, assim, né? Não para um segundo. Eu estava falando com o Benhur disse que recebeu a homenagem, disse: olha, nem precisou noticiar, porque bastou a Marjana falar com o Haroldo no telefone, dizer que tinha acertado, que o Haroldo ia abrir amanhã às 6 da tarde, ia me passar o comando. Nós vamos começar amanhã. Bom, a Grenal não para nunca, né? Então não começar, não termina nunca. Isso aí parece a viagem do Barcelona de Guayaquil, não termina nunca. Mas a jornada em si, né, com esquentando o jogo, começa às 6 da tarde. E aí já naquele estilo, já vamos começar arrebentando a boca do balão, movimentando todos os postos, com um helicóptero informando toda a movimentação do trânsito no entorno da arena, com uma menina fazendo a movimentação da chegada de torcedores, orientando. Enfim, nós vamos explicar também, esmiuçar como é que vai funcionar o árbitro de vídeo. Estamos preparados para uma grande cobertura amanhã na Rádio Grenal 95,9. Mas o intuito da abertura não era nem me balaquear, nem nada, era agradecer. Deixa eu só então confirmar que aqueles boatos que começaram a circular há algum tempo de que uma emissora tinha se dado conta da bobagem que fez, de abrir mão de alguém desse tamanho e estava querendo voltar atrás, então agora acabou a possibilidade. Boatos, tem que tratar como boato, né? Tá bem. Não, na verdade é o seguinte, eu já tinha contatado com a Rádio Grenal em fevereiro, mas eu tinha que fixar o programa do meio-dia aqui, que é o preliminar, que aliás já está indo para 50 cidades do Paraná, na TV Francisco Beltrão, que tem 80% naquela... TV Francisco Beltrão, de Francisco Beltrão. Que é de Francisco Beltrão. Isso, tu lá vê, no Paraná. Benhur, que coisa, quem imaginaria uma coisa dessa? Que tem 85% de gaúchos, mais de 80% de gaúchos naquela região. E hoje me ligou o Daniel Carniel, que está inaugurando uma TV por assinatura na região da Serra, Bento, Caxias, se eu não estou enganado, Garibaldi. E lá eles têm interesse em retransmitir nessa TV por assinatura os dois programas aqui da TV Uber que eu apresento, Preliminar e o Cadeira Cativa. Então, além do Facebook, que foi um ganho extraordinário, que a gente assistiu no mundo inteiro, nós estamos, tem a TVN, que é canal 19, TVN, canal 19. Também transmite com muita força aqui em Canoas e em São Leopoldo. 21 da NET, 48.1 digital, 48 UHF, ubratv.com.br, facebook.com/Luiz Carlos Guedes. Então a gente corre o Até risco... em porta de geladeira está pegando. A gente corre o risco do Maurício estar nos assistindo, então. Não, aquela mala ontem mandou um recado da Europa. Tô vendo, né? Mandou um recado assistindo da Europa. Mas quem tem que falar os convidados. É o campeão, é o quase finalista da Libertadores. Quase. Finalista. Temos um jogo aí. Então vou lhe dar uma notícia um pouco mais alvissareira. Ainda mais. O Grêmio já passou, né? Sim. Mas com mais essa aqui, o Barcelona do Equador pediu ajuda do exército equatoriano
para chegar ao Brasil às 19 horas antes do jogo. Então dá mais ou menos às 3h30 da manhã. Até chegar no hotel, acalmar tudo, é 5 da manhã. Vão dormir até a 1 da tarde. Aí certo, vão dar uma caminhadinha para dar uma esticada nas pernas. O Benhur, que é técnico, o que vai fazer mais? Dá um reconhecimento na arena, uma passeada na arena lá, volta, dá mais uma dormidinha, faz a palestra, né? Só não pode se empanturrar muito no final da tarde, vai dar uma fome desgraçada. Empata de 0-0 e volta para casa sem Com fazer, dignidade. sem vexame. Os jornalistas não puderam vir, que estavam no voo fretado, os patrocinadores não puderam vir, parte integrante da direção do clube não pôde vir, porque eles estão vindo num voo de 30 lugares. Nossa. Avião do Exército é avião pequeno. Então é para quebrar galho. Quer dizer, os caras não sabiam que não podia ser de empresa colombiana. Tinha que ser ou equatoriana ou brasileira. Ou então pedir uma licença especial com antecedência. Coitado de quem planejou essa viagem. Não, Eu acho que esse... Coitado não, esse aí já teve foi. problema. Tem que pensar no próximo coitado. Agora, o Benhur sabe como é que funciona o clube grande. O Grêmio já está reservando tanto para uma data na Argentina quanto para outra. Óbvio. Porque se for deixar para o último primeiro jogo lá é uma data, se for o segundo jogo lá é outra data. Então o Grêmio já está, se for o primeiro jogo num lugar de Buenos Aires, ou um pouco mais afastado perto de La Fortaleza. Né? Então essa é a situação. Os caras vão chegar aqui às 3 da manhã. Né? Aí vão fazer aquele teste, certo? Para ver quem é que está melhor. É tipo na cobrança do pênalti, ver quem é que não está com cãibra. O senhor acha que é jogo jogado? Claro que eu lamento, eu como torcedor do Internacional... Já não tinha muita esperança. Lamento, não, acho que esse jogo já foi, o Grêmio saiu muito bem. Não só jogou bem, como teve também sorte, e isso faz parte do futebol. Quer dizer, o Grêmio no primeiro tempo chutou 2 bolas em gol e as 2 entraram. Não é média de nenhum time do mundo, né? Mas isso acontece, faz parte do futebol. Por outro lado, o outro time não teve chance nenhuma no primeiro tempo. Foi muito gozado. Os melhores momentos que passam sempre no intervalo foram os 2 gols do Grêmio. Acabou. Não tem mais nada. Então, realmente, o Grêmio saiu bem. O Marcelo fez aquela defesa, pelo amor de Deus, só comprovando que um amigo teu costuma dizer aqui no programa que ele é um fantástico goleiro. Né? Eu vou lhe dizer, eu já desgostei do Marcelo umas 50 vezes. Isso prova que também dá para entender a torcida do Grêmio. Não, mas quando É que goleiro também não pode ser Deus, né? Quando um dirigente do Grêmio... Mas ele é regular, ele é bom. Quando um dirigente do Grêmio disse aqui que trocava ele pelo goleiro do Internacional, eu pedi que ele assinasse na hora. Eu queria aquilo por escrito, pelo amor de Deus. O senhor está falando mal do Danilo Fernandes ou bem do... Bem do Marcelo Godoy como... Eu achei que fosse as duas. Como reiterado. Não, o goleiro Internacional é um bom goleiro. Bom goleiro. Ponto. O goleiro do Grêmio é um excepcional goleiro. É isso. E custou o Grêmio firmar esse goleiro. Ele foi reserva de todo mundo, do Vitor, do Cássio. Do Cássio não. O Cássio ele começou a do Dida, né? Do Dida. Olha. Mas veja, teve um jogo do Grêmio na Argentina. Ele é da época do Galato, me ajude uma ideia. Não, me ajude, teve um jogo do Grêmio na Argentina que o Grêmio era para ter tomado uns 3 ou 4. Do próprio Rosário. Foi contra o Rosário. Pegou demais naquele jogo. Que ele fez umas defesas fantásticas. Bugim, tá com a mão na taça, com a mão na final? Não. Com o pé na final? Boa noite, Rec, boa noite aos Benhur, boa noite ao professor N, que foi meu primeiro... Eu fui aluno do professor N no todo primeiro mundo foi ano aluno do professor. do Que Unificado. maravilha, em 78? Não cabe nesse estúdio aqui. Mas que maravilha, estamos de aniversário. Primeiro ano do Unificado. Que maravilha, o Unificado está completando 40 anos. Um aluno da primeira turma. Boa noite, telespectadores. Vou fazer um trocadilho com o sobrenome do Bugins. Se é bom para você, é bom para mim. Tá certo. Um dos primeiros alunos, Alexandre Bugim. Meu Deus. Continua. Faz de conta que não é ouve. delírio. Faz de conta que não isso ouve. aí faz parte. E, bom, parabéns pelo acerto com a Rádio Grenal. Realmente é uma ótima emissora e vem crescendo muito, né? Em relação à questão do jogo de amanhã, com certeza, e aí, claro que a gente
A vontade é que fosse jogo jogado, mas não é. Né? Nós temos um jogo pela frente. Não dá para dizer que é semi-jogado. Eu estava ouvindo agora o Renato, e o Renato muito claro e mostra o amadurecimento do nosso técnico, que ele diz muito claramente que lamenta o fato do Barcelona não ter conseguido, mas isso é problema do Barcelona e o Grêmio não pode ficar achando que isso vai ser um facilitador para o jogo. Né? Então nós temos que encarar esse jogo de uma forma muito clara. Claro que o fato de nós termos tido a vantagem, né, de 3-0, nos dá uma condição de poder administrar de uma forma mais tranquila, e a gente sabe que o tempo vai ficar a nosso favor, né? E isso que o Renato vai fazer. Então, eu lembro do ano passado, na semifinal contra o Cruzeiro, que nós fomos lá, ganhamos 2-0, e administramos aqui e empatamos o jogo, a torcida toda, mas o Renato estava muito seguro do jogo que fez. Tá? Então nós temos que passar por esse jogo, nós temos convicção, a torcida está extremamente mobilizada, amanhã é a arena lotada, a partir da tarde os torcedores vão estar em volta da arena, vai ser um espetáculo muito bonito, né? Fora o que aconteceu ano passado em termos de finais, e nós vamos repetir e certamente no final da noite nós estaremos comemorando a presença final. Eu acredito que o Grêmio, o clube como um todo, né? Diretoria, a comissão técnica, o Renato, nós do conselho, né? Nós, o presidente do conselho, o próprio conselho inteiro, está todo mobilizado nessas finais, né? Porque é muito importante nós conquistarmos esse título da Libertadores. E nós estamos cuidando dos detalhes. O Grêmio esse ano está cuidando dos detalhes em termos de logística, em termos de acompanhamento, apoio aos jogadores, organização. Então a gente tem convicção de que é possível a gente ganhar esse título, que seria o tri da América para toda a torcida gremista. A direção garante que o jogo contra o Barcelona sai nesta quarta-feira, portanto não tem possibilidade de cancelar, até porque não teria por quê. O outro time se atrasou, problema deles, né? Não houve uma hecatombe em Porto Alegre, não houve nenhuma tragédia, não vai haver, né? Com a delegação, quer dizer, então não tem por que não sair o jogo. Vai chegar 19 horas antes, não é 1 hora antes. Já houve vezes em que atrasaram um jogo 1 hora para poder um time chegar. Quer dizer, então não tem motivo nenhum. É que começa a onda, e se eles não chegarem? E se atrasar ainda mais? Não, eles vão chegar. Se chegarem amanhã de tarde, problema deles. Fazer o quê? É amadorismo. Show do Coldplay faz Grêmio levar jogo com vitória para Caxias do Sul. Tricolor jogará no Estádio Centenário no dia 12 de novembro. Não adianta. O torcedor pode até chiar, o sócio pode reclamar e tal, mas é a nova realidade dos clubes. E esse jogo não vai valer nada. Não, peraí. Desculpe. Por que Caxias? Não, podia ser em outro lugar. O que eu quero dizer é que não pode ser na arena. Não pode ser na arena. Coincidiu, já sabe. Aqui, ó. Se fosse decisão... Vão me jogar pedra. Faz um Zequinha. Só pela tacanhice do jogo. Das direções. Se fosse do jogo. Por favor, eu estou falando genericamente. Mas o pai em ti também, não vai? Por que não faz esse jogo no Beira-Rio? Bom. Por que não faz jogo no Beira-Rio? Dos dois lados. Claro. A porrada e por favor, seria o contrário, a mesma bobagem. É na história. Entende? Porque já houve jogos do Internacional no Olímpico. Já houve jogos do Grêmio no Beira-Rio. Por que não pode brincar, nós estamos em 2017. Isso é muita burrice. Quer dizer, vão repetir aquela bobagem lá de Pelotas, que o Brasil está com o estádio em obras, e o Pelotas, que precisava de dinheiro, mas não aluga porque a torcida, sabe? Deu, sabe? Isso é que nem voltar àquela discussão que agora a FIFA terminou, mas que há muitos anos aqui no Cadeira Cativa a gente já tinha terminado com ela, essa bobagem, se o Grêmio era ou não era campeão mundial, vem cá, isso é pequenez, sabe? É muito pequeno. Só que agora é campeão do mundo FIFA. O Inter não se balaqueava, que era campeão? Não, o Inter não. Não, o Inter agora não. O Grêmio também é campeão do mundo. O Inter não. O Inter não. Algumas pessoas equivocadamente. O presidente Vitório Piffer. Bom, mas desde quando que ele é o único? Ele era o
presidente. Tá bom. E aí? E acabou o Você é clube? toda vez campeão do mundo FIFA. Tá bom. Ele gostava de dizer isso. E aí? Presidentes erram e acertam. Bom, aí tá. Renato Portaluppi não tem essa dúvida do Michel com o Jailson. Quando eu digo essa é porque é a única, desde sempre. Né? Então, desde antes do jogo lá de Guayaquil. Então, permanece a dúvida. Provável Grêmio, Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortes, Michel ou Jailson. Tá 3-0. Michel ainda não está 100% recuperado. Acho que vai dar Jailson, né? Por que não? Jailson jogou bem lá, né? Jogou bem. Jogou bem bem, contra o muito Botafogo, bem. jogou Tem bem nem contra por que o Corinthians, trocar, jogou né? bem lá. Mas por que não pensar o contrário? O Michel precisa jogar. Mostrou domingo que precisa Mas se jogar. eles vierem aqui, professor, para esculhambar, Por que eles viriam para esculhambar? tomaram uma saranda. Estão há 72 horas no aeroporto tomando água e comendo sanduíche. e o que tem? Ah, para. E o que tem? E Deram por isso eles, pulinho no campo eles lá não pra- vão pra esculhambar. fazer um treino, volta para o aeroporto. Para. E daí vão jogar Estão com os normal. quartos em lasca, professor. E vão jogar normal. E vão jogar normal. Tomara. Eles tomaram 3-0 lá e não bateram. Se não fosse o 3-0 e fosse um jogo parelho lá, eu até concordo que poderia atrapalhar. Né? Mas eu acho que pela atuação do Grêmio, que foi lá, que foi uma grande atuação, ou uma atuação do Barcelona, que na minha opinião, eu não vi contra o Santos, nem contra o Palmeiras, mas eu achei muito mal o time. Nervoso, jogando errado daqui até ali. Espaçado, nunca saindo daquela zona de pressão, sempre levando para os cantinhos. O Grêmio fez uma grande partida, indiscutível, né? Mas eu não vejo que eles, pela atuação deles lá, não vejo que eles tenham chance de alguma questão aí. Olha né? aqui, a Comebol realizou o jogo treino ontem na Arena para testar árbitro de vídeo. Por opção técnica, Beto da Silva e Thierry não estão concentrados para o jogo de amanhã. Hoje tem um grande jogo, Lanús e River Plate. Acho importante, Rec, esclarecer para os telespectadores de que na Libertadores o regulamento é diferente do Campeonato Nacional e só podem haver 7 reservas. Sim, sim. Então, não Não, dá pode, para tu ficar com todos. Então, Bem lembrado. o motivo talvez do Grêmio não concentrar tantos jogadores é porque só poderá usar 7 como reserva. Mais de 52 mil presentes amanhã na Arena. Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar vão supervisionar os veículos que levarão cerca de 15 minutos até a alça de acesso na BR-448. Parabéns! Finalmente, né? Puxa vida, quanto tempo! Essa questão do... É um amadurecimento, é um aprendizado. Mobilidade no entorno da arena, principalmente na saída, né? É uma questão que o Grêmio tem se debruçado juntamente com as autoridades e me parece que está começando a haver uma articulação entre a EPTC com a Polícia Rodoviária para buscar essa saída, essa alternativa que muitos já fazem, muitos que estacionam no E1, no E2, nos portões de saída, Exatamente já realizam esse contorno. Então é uma questão do só E1 de e E2, formalizar. a possibilidade. Então consegue reduzir muito o fluxo de saída de veículos ali na Voluntários da Pátria e na Frederico Mendes. Né? E com isso a gente espera que tenha uma agilidade maior do trânsito. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Estação Anchieta vai funcionar até 00:30. Então não se empedre, hein? Você vai a pé. Aí é tu e o Lupicínio Rodrigues e o Hamilton Chaves de Lagoa Vermelha para o mundo. Até a pé nós iremos, que aí não tem outro jeito. Aí chega em casa e vai tomar um laço da mulher. Bom, a estação Anchieta funciona até 00:30. O jogo vai terminar por volta de 11h45. Ainda dá para tomar a saideira, 2, ali se empolgar. Agora não vai ficar ali tiroteando e coisa que não vai resolver o problema. Vai embora. E 00:30, 45 minutos, das 10 a pé. Dá para tomar umas 2 já. Mas por que não funciona até 1h30? Mas a 1h30 para quê? Para as pessoas poderem tomar uma cerveja depois do jogo, comemorar que o Grêmio está classificado, confraternizar, viver melhor, ter mais qualidade. Por que não? Sabe? Por que não investir em Porque coisa se chegar boa? ali e perder o último, Sabe? ali, fica ruim, hein? Facilitar a vida. Por que não facilitar a ali, vida fica das pessoas? E muita gente perde. Essa observação que o professor Enio está colocando, acho que é extremamente importante. Acho que dá realmente vida ali, né?
o entorno da arena ele está começando a se tornar de uma forma uma vida, né? E aí começa a se pensar, pô, o jogo termina à meia-noite. Todo quase mundo tem que meia-noite. ajudar. Até sair. A pessoa se deslocar aí talvez 1 quilômetro, 2 quilômetros, pô, por que não deixar fazer, ainda continuar a Conversar com compartilhar? parentes ter do pressa, interior. né? Não E ser olha, aquele- em 4 anos, né, nós estamos fechando aqui agora 5 anos de arena, né? Eu não lembro de nenhuma questão de violência assim extrema, principalmente depois dos jogos. Que outro né? fato, Zola? Mas isso tem no... Aqueles do episódios radialista, do Marcos antes. Couto. Sim, mas só um Couto, pouquinho, né? mas isso tem no Moinhos de Vento também. Tem. O cara não pode bobear hoje, nem em lugar, Não, nem eu quero- entrando em casa. Lamentavelmente, violência tem em todo lugar. Lá não tem mais do que... E no- incrementando o que o senhor está dizendo, incentivar que isso aconteça, que permaneça nos arredores Claro. da arena, para que haja uma convivência amistosa Isso. com o policiamento ajudando. Então, Exatamente, mais uma razão. Sabe, é tão simples, não é assim uma ideia mirabolante, fazer um novo viaduto, nada. Em vez de funcionar o Trenzurbe até meia-noite e meia, funciona até 1h30. Pronto. E após a partida entre Grêmio e Barcelona, os carros estacionados aqui, só para reforçar, no portão 3, 4 e 5, nos portões 3, 4 e 5, e no E2 serão deslocados direto para BR 448. Então, interessante. Klaus volta a trabalhar com bola após cirurgia, ou seja, joga esse ano ainda. É o mesmo que acontece com o Fabinho, que disse aqui que vai jogar ainda esse ano. Lateral Júnior Caissara, onde a música não para. Isso. Eu aproveito e já falo das duas, é do Isso. grupo. É do grupo. Foi oferecido à direção do Internacional para 2018. O lateral revelado pelo Coritiba atualmente defende o Basaksehir da Turquia. Olha aqui, ó. Tem que ver se ele não é o contrário da música. Que às vezes para. Esse lateral com 28 anos. Ninguém conhece, né? Vem. Ah, o Nildo, quando veio para cá, ninguém conhecia. Veio bom. da Caldense e deu um título pro Grêmio da Copa do Brasil. E- Depois foi campeão da Libertadores no outro ano, reserva do Jardel. E mais 84 que vieram que ninguém conhecia e não deram nada. O Branco, aquele que jogou no Caxias, depois jogou no Glória de Vacaria, um baita meio-campista. isso, Cortou cana até os 27 anos. 2. O Índio, 2. até os 20 anos, estava também cortando cana. Então pode O ser. Ayrton Caixão estava carregando caixa na Seasa. Pode Quantos ser. o senhor O quer que eu Damião, faça? né? O Leandro Damião trabalhava na agricultura, O Jean- arrancando guanchuma. Sim. O Caissara é um lateral extremamente Aí, ofensivo. viu? O Benhur conhece. Ofensivo. Agora sim, alguém que Ah, conhece. lateral ofensivo. Mas eu e tu é por Ao um chute. nível que ele tá, não sei, mas é um lateral extremamente E ofensivo. eu fiz Um uma cara- brincadeira ainda, porque às vezes ele pode parar. É contrário da Agora, minha. uma coisa importante, né? O ano que vem o Inter não dá para ficar fazendo aposta, né? Não dá para correr riscos de, Até porque de precisa correr pouco. perigos, né? Não, e não tem precisa. tem que fazer a contratação pontual O e... Inter precisa 3 contratações de 3 titulares e tem time para ficar entre os 5 primeiros. Time, não grupo. Time. Se o Internacional contratar na semana passada eu brinquei, contrata o Edilson, o Jeromel e o Pedro Rocha Tá resolvido o Não problema. estamos vendendo. e vamos jogar. Não, um já foi. Ah, Bom, mas, aí- mas só para entender, eu acho que o resto do Internacional tem Professor, o time. Podia valer uma nova regra para os clubes de futebol. Qual? Ruinzinho por ruinzinho fica com o gurizinho. Isto. Ah, Mas se não, para que ter base? é? Se não, para que ter Se base? tem um ruinzinho na base, não traz outro ruinzinho. Não, mas só um pouquinho. Traz um Se o- melhorzinho. no mesmo se o nível, né? Alemão e o Então, Cláudio traz um bom, Vinck né? já provaram que não jogam nada, nenhum dos dois, Não é o Claudio Vinck ainda não, professor. É um guri. sim. Tá, não vamos de novo nessa. Ele é patrimônio do então, Inter. se esses dois não jogam nada e nada- provam nada é exagero. jogo a jogo que não jogam nada, então pega o Júnior. Um jogador que não joga nada, fez 10 gols na Série C agora do Rio Grande do Sul. Jogando aonde? É solto. Ah, solto, isso. Então deixa solto, sabe? E arruma um lateral. Por enquanto, bota o menino da base, o Júnior. Esse tem. É isso aí que eu tô falando. Mas então, Fraquinho por fraquinho fica com o mas não gurizinho. deixa o alemão É do jogar. Júnior que eu tava falando. Mas não deixa o alemão jogar. Mas não pode jogar mesmo. Pois é. Mas isso Nem aí, o Cláudio Vinck. aí vale a lei de Zagallo quando convocou o César Prates. Zagallo convocou o César Prates para provar para o empresário, jornalista e de tudo um pouco, Eldio Macedo, que é
o César Prates não tinha condições de jogar na seleção brasileira. O Inter está botando esses jogadores a jogar, Carlos, Alemão, Carlinhos, para provar para ele mesmo que eles têm que ir embora. E agora colocou mais o Robertson, já tem 4. Eu só quero discordar do Carlos. Desculpa. Não, desculpa, não. Pois é, o Carlos cresceu. Não, mais tá numa isso. sinuca de bico Porque aí. o equívoco é botar o Robertson e não o Carlos de centroavante, que é centroavante, que veio como centroavante e não teve chance de jogar. Pode ser até que não saísse nada, mas pelo menos que testassem o Carlos como É que ele centroavante. deve ter trabalhado com o Robertson e foi bem. Normalmente no treino é diferente, às vezes, do jogo. Então ele pensou uma coisa e deu outra, né? Eu estive na Rádio Grenal no domingo e estava o Ricardo Cobalcini, que é o treinador da Sub-23, né? Aliás, tem um belo currículo já, né? E O aí Guri, acho que tem nós 30 estávamos falando dessa questão do Vink. E aí saiu aquela... mas ele não jogou de lateral na A2, né? Que ele estava jogando. Só que ele explicou, na verdade ele era um lateral, só que havia um sistema onde ele vinha para dentro. Mas por isso que e eu disse ele que é era muito solto. bom nisso, né? Baseado no que o Cobalcini disse aqui. O Vink, ele tem uma característica que ele chega muito fácil, ele é um ótimo cabeceador, ele é um bom finalizador. Algumas questões aí que eles estão tentando trabalhar é a questão defensiva. Eu vejo nele um bom futuro, só que eu acho que o futuro seria muito bom com um grande lateral jogando. E ele sendo um jogador, ou de repente aos poucos, aprendendo. Eu acho que no futebol, cada jogo, cada treinamento vai aprendendo. E melhor com um cara de um nível bom, né? Só que aí é uma questão que a gente não entende. O pequeno, às vezes ele traz, dentro da possibilidade, de um lateral. Eu não entendo porque um time grande que nem o Inter não traz um grande lateral. É isso uma questão. Aí traz 3 jogadores, não dá um. Porque falta alguém que saiba contratar. Porque senão não contratava o alemão. Sabe? É interessante essa questão. Porque às vezes tu diz assim, pô, eu tenho 3 jogadores no grupo, mas não tem um. Sim. Não é mais fácil tu ter um e não ter os 3. Mas aí, né? E o Vink é da casa. Tem que conhecer do riscado. Mas é não isso. pode colocar ninguém que não enxergue em Grêmio Internacional. Nós que daí é crime hediondo. nós trouxemos um lateral no gauchão que a gente pesquisa a característica do atleta. O que nós queremos? Um velocista. Nós trouxemos o Lennon. Ele está no Cruzeiro de Minas. Ele está no Cruzeiro de Minas. A característica, né? O que eu queria? Eu queria um cara veloz. Mas ele é bom aqui atrás, mais ou menos. Não, mas então nós vamos trabalhar uma cobertura nele. Mas na frente ele foi extremamente... Fez um grande campeonato para nós. Tu não pode botar, essa escolha, tu sabe? não pode pegar um cara que marca mal, como o Vink, e botar do lado dele uma caricatura de zagueiro, que é o Danilo Silva. É um crime. Sabe? Porque não foi o Guto que trouxe esse povo, né? O pessoal que... Não, mas me desculpe. Mas ele agora ele Guto. pode fazer Não, isso, né? Mas quem escala o Danilo Silva e deixa sentado o menino aquele que o Inter buscou de volta... Alemão. Eduardo? Não, antes o do Thales. Thales. Vem cá. Não pode ser pior que o Danilo Silva. Ele estava jogando lá. Estava Em jogando. Alagoas. Não pode ser pior que o Danilo Silva. Olha aqui, ó, professor, tem aí até as fotos aí. Inter e Prefeitura firmam um protocolo de intenções sobre entorno do Beira-Rio. Vai sair dali a Saldanha. É a Saldanha, qual é o outro lugar que tem aí? E a Imperadores do Samba. Mas não é que vão sair. A própria prefeitura, com o apoio do Internacional, que cedeu a área, vão tratar de melhorar aquilo ali. Eu acho que vão dar um ar de mais condição física. Civilidade. E aí eu acho que cria até uma certa organização maior. A gente tem que cuidar com as palavras, tem que se puxar. Mas eu acho que... Então, sabe como é. Daqui a pouquinho, 10h15 da noite, tem Lanús, lá no La Fortaleza, com 47 mil de capacidade contra River Plate. Isso aí vai ser de voar pão da mala. Sabe como é que é voar pão da mala? Lanús que estava eliminado, entre aspas, quando perdeu no jogo de ida para o São Lourenço. Se fala muito na camisa do River, o São Lourenço também tem camisa. Né? Ganhou de 2-0 no jogo de não ida dá pra matar o do Lanús. E o Lanús reverteu, ganhou de 2-0 o jogo de volta e foi para os pênaltis. O senhor sabe como é que é voar pão da mala, professor?
No interior, a gente coloca aquelas cestas e enche de pão e os padeiros vão entregando. E em alguns lugares ainda é assim, essas tradições são bonitas no interior. E aí quando freava aqueles carros, a coisa primeira que abria era a porta traseira e voava pão da mala. Na Grande Vacaria ainda é assim. Não, Grande Vacaria não. Ali tudo é Grande Lagoa Vermelha. Um Faz conglomerado. parte da... No subúrbio de Vacaria, por favor. Pô, passei a vida inteira ouvindo essa flauta do Dib. Um dia levei um livro para ele, senhor, por favor, leia esse livro. Aí no outro dia ele chegou lá para participar dos Guerrilheiros da Notícia, disse, o senhor, por favor, leia este livro. As duas são verdadeiras. Lagoa Vermelha já pertenceu a Vacaria e Vacaria já pertenceu a Lagoa Vermelha. Dependendo da versão, né? Dependendo do escritor. Um era de Lagoa Vermelha E o outro de Vacaria, claro. Bom, olha aqui, ó, daqui a pouquinho não, já estão jogando Goiás e Criciúma. Quem ganhar está fora do rebaixamento. Tem 42, cada um vai a 45. E às 21h30 tem outro jogo bom. Paraná e Oeste. Esse não é de voar pão da mala, porque segunda divisão não voa pão da mala. voa. Voa pão da mala é em clássico argentino, clássico Grenal. Mas é bom, que ganhe o Paraná, né? Mas aí se aproxima do Inter. É bom para o Não, Inter ficar longe do Oeste. Tem importância que se aproxime do Inter. Ah, mas o senhor está com medo, professor? Eu não Fraudando o pé de apoio. Aliás, por pé de quê? apoio só tem coisa de primeiro. Ah, por quê? Eu não estou com medo nenhum, eu só não faço a mínima questão de ser primeiro. Eu quero só subir, pronto. Então, para o Internacional subir, é melhor que o Paraná. Não é melhor nada. É melhor ganhar do CRB e parar com essa conversa. Bom, o que tem Por que ver uma coisa com a favor, outra? o Inter tem que ser primeiro. Pra quê? Aí, ó. Pra quê? Alguns acham que é vexame não ser primeiro. Não é por isso. O Cruzeiro, se o Inter for o primeiro, pega uma vaga na Copa do Brasil. Ou o Inter ou o Grêmio, se eles forem... Aí vale a torcida. Se eles bom, forem Direto lá pra frente. Direto, o Cruzeiro, como foi... Inter ou o Grêmio. Foi então o- tem duas chances. Foi O Grêmio já quinto, estava na frente. Não, o Grêmio não. O Grêmio tem que ser campeão da Libertadores. da Por Libertadores. quê? O Grêmio se pegar a Libertadores, né? Ou alguém tem alguma dúvida que o Grêmio vai entrar na vai Libertadores? entrar. Por favor. É que ninguém avançou, né? O próprio Flamengo já está livrando 3 pontos do Vasco. Em 7º. Então, por favor, o Inter Então já tá tem o que Cruzeiro. ganhar. Já está? Então já está. Já tá. Vamos largar foguete. Já está. Né? Só prende o Hernani lá numa solitária lá. O Hernani já está mais calmo, já aceita que o estádio é em Cachoeirinha? Ou Já, já. ainda A só melhor frente? coisa que tem foi ser adotado por um baita município. Claro. Vai ficar dividindo a atenção com outros 3 clubes. O Zequinha tem lá a sua região ali. O Grêmio Internacional, o resto. Aí vai ficar o quê pro Cruzeiro? Simpatizantes. Dentro do tamanho do Cruzeiro, se tu acompanhares o Gauchão de 2016 e de 2017, tu vai entender como houve o crescimento. Aí eu não saberia dizer em relação se é pessoal de Porto Alegre ou já Cachoeirinha e Gravataí adotou Mas ali. claro. Porque a torcida... O estádio já vai estar pronto, Mais- bem? Não, Não. Ainda não. É. Ainda joga em Gravataí. não há esse ano. prata. É, Em e não é... 2018 ainda joga em Mas tem uma Gravataí. grande virtude do Cruzeiro. Com toda essa crise, o Cruzeiro deve pouco e financiado. Tudo planejadinho para poder pagar. Quer dizer, não tem chinelo administrando o Cruzeiro. Porque o Interessante. cara podia dizer assim, agora vou me consagrar. Tá? Nem vamos falar da história aí, porque senão... E nada como um fato para contrariar uma tese, né, Rec? A tese sempre é de que o clube que joga fora do seu estádio é prejudicado. O Mineirão estava em obras, então o Cruzeiro foi mal, o Atlético foi mal, o Inter foi mal porque o Beira-Rio estava em obras, então jogava em... Lembra? Todo mundo... Coitado do Cruzeiro. Já jogou no Lami. Então, o Cruzeiro joga há 2 anos, 3 anos, fora do seu estádio e nenhuma das vezes correu risco. Isso é importante, porque tem muito poucos clubes. Não, correu o risco, sim. Em Teve um 2020. dia que ganhou uma na última rodada 2016, do Veranópolis, Nós ganhamos 1-0, eu era o treinador. lá em Vec. Ganhou do Pentacolor da Serra. Mas em Ali 2015, nós fizemos a mudança do Lami, quando eu cheguei, tirei do Lami e botei em Gravataí. mas em tá 2015 certo, parabéns. tinha ido Foi a bem. Ia dar primeira sempre. atitude. Que Era os treinamentos é 1h30 para tu fazer aquele movimento. Aí. Aí a gente, eu Mas me em reuni lá e 2015 em o Cruzeiro Gravataí, foi bem, e aí nós conseguimos 2017 recuperar. foi bem. 2015 foi bem, desculpe. Foi muito bem.
não correu risco, e 2017 muito menos. Não, é isso. 2017 foi a segunda melhor campanha. Nós só ficamos na primeira fase atrás só do Novo Hamburgo. E aí, infelizmente, o segundo pegou o sétimo, que era o Inter, né? No mata-mata, né? É uma pena. O Inter fez um bom jogo no segundo jogo. É uma pena. O Inter, lá no estádio de Gravataí é que o Inter jogou bem. É interessante o futebol, né? Que nós estávamos no último jogo, nós pegamos o Inter em Bento. Tava 2-1 para nós. Chega aqueles 5 minutos finais e aí vem a notícia. Olha, 2-1, pega o Inter de novo. Se dá um empate, não pega o Inter. Pegava, acho que o Veranópolis, né? Tu imagina, né? Claro que tu não vai torcer contra, não vai mandar. Manda meter uma mão na área. Não tem como fazer isso, né? Mas tu imagina, né? Tu querer fugir do Inter. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Água vermelha, os caras caem em cima da Eu bola. ainda brinquei para tirar a pressão de nós, assim, pô, mas o Inter parou de atacar, então avisaram eles também, porque era Grenal, né? Era o Grenal, se dá um empate era Grenal. Se tu tem um capitão... Aí o cara chuta o pênalti pra fora. Mas tu tem um veterano de capitão. É um capitão daqueles já corrido. Escolado. Né? Não dá para mandar avisar ele, só ele. Olha... Não manda fazer nada. Não manda fazer nada. É. Olha, sinceramente... Se der empate, É bom pra nós. É bom para nós. Tu fica naquela, mas é muito difícil, é pouco tempo, sabe? E ainda eu acho que o Veranópolis ainda fez um gol, ou desculpe, o Novo Hamburgo fez um gol no final do jogo de pênalti contra o Veranópolis, e aí, então não tinha muito assim, chegou naqueles 3 minutos, só que aí o treinador fica de um lado, né? E o time tá do outro. E não tem como, né? Por isso que podia ter um pedido de tempo. Podia. Vem cá. Pra fazer mexe. Não, só me diga... outras coisas. Só me diga uma coisa. O que atrapalha quando, por uma questão de alta temperatura, o juiz faz, aos 22, 23 minutos, faz um intervalo de 1 minuto para se hidratar? Isso estraga o jogo? Não. De maneira nenhuma. Não estraga nada. Então, se nós fizermos 1 minuto de intervalo para o treinador... No primeiro e no segundo tempo, poderia? Na metade, 1 minuto. O mesmo intervalo para hidratação... Tem que valorizar o técnico, já quase morre na beira do campo, mas eles não são nem ouvidos. Em vez do cara ficar gritando ali, fazendo gesto, que é cinema, vai e volta, e quando aqui, não sei o quê. Isso, chama os caras, 1 minuto, fala. Vem cá, nos outros esportes tem isso. E às vezes tu vê como o jogo muda. Tu tá sendo pressionado e tu vai lá e chuta uma bola no poste, daqui a pouco aquele time já recua e o teu vai. Então daqui a pouco, nesse tempo técnico, poderia, né, alguma mudança que fizesse refletir, né? Nico Lopes está sendo testado na função do Potker, porque o Potker está com um desconforto muscular, que é bonito, né? O atacante vai ser reavaliado, mas em princípio deve jogar contra o CRB, o jogo é só sexta-feira. Cláudio Vinck participou da atividade de hoje pela manhã, treinou como titular. Damião volta a treinar com o grupo, também deve jogar contra o CRB, que seria o jogo da volta, já era para ser contra o Ceará. Por isso que o professor está com medo. Chapecoense eu não estou com nem um pouquinho de medo. Eu só está fazendo cálculo. Quem faz cálculo não está com medo. Eu só não faço questão de ser primeiro. Eu quero só subir. Mas se for, é um plus. Não vejo. Sinceramente. Chapecoense vai fazer doação mensal de R$ 28.800 à Associação de Vítimas de Acidentes, serviço de saúde, né, para atender os familiares. É uma ação simpática, mas eles têm muito mais coisas para cumprir lá que eles não estão cumprindo. De qualquer forma, é pelo menos um aceno de que as coisas possam mudar. Eu estava comentando hoje ao meio-dia aqui no preliminar que o fato, tem 39 a Chapecoense, precisa 6 pontos para não cair, em 7 jogos, a primeira divisão tem um jogo a mais, 7 jogos. Não vai cair a Chapecoense, com jogos de casa ela deve se livrar. Isso é bom. Continua com o patrocínio em alta, com o sócio em alta, com a televisão em alta, porque tem que se preocupar com tudo, né? Não, eu acho que... E que botem a mão na consciência e que não troquem 3 técnicos durante o ano, numa época em que não dá para trocar. Por que não? O Wagner Mancini estava mal? Não sei. Mas não melhorou nunca. Bom, mas então fizeram uma avaliação. E outros trocam e melhoram.
Mas e no outros caso trocam deles, e não. melhoram. Às vezes é implicância, Mas, cara, joga ofensivo, olha aqui, joga não ó, sei o quê. o São Paulo trocou de técnico e não vai mais cair. Mas bateu na trave umas 14 Mas mas vezes. estava para cair, não caiu. O Grêmio Mas fez. o São Paulo não tinha técnico. O Grêmio fez. São Paulo tinha um ídolo treinando. Como o Grê- Inter teve o Fernandão. O Deus Grêmio me perdoe. trocou de técnico Não tá ano aqui pra se passado. defender. Mas não era técnico. O Grêmio trocou de técnico ano passado e acabou campeão da Copa do Brasil. Que Tirou não. um grande técnico. Hã? Tirou um grande técnico. Bom, Que já tinha vantagem sobre o Atlético pois é, e aí? E trocou. Mas tava e- caindo, o Roger então, tava mal. Trocou e foi muito bem. Então, essa história de que trocar técnico não adianta, tem vários fatos que puxam para um lado e vários que puxam para o outro. Só quem não troca técnico é quem está ganhando. Esses que não cogitam trocar o técnico. Fiquei bonito, professor, na foto com a camisa Não, a camisa estava muito bonita. da O Rádio resto, Grenal. O pessoal está mandando aqui com a camisa já. Parabéns, Rex, está indo para um canhão de audiência. Eu falei semana passada que tu irias para Grenal. Vou te ouvir sempre lá, sou teu fã. Michael Lovato. É bom um gazer velho também, né? Ele fica bastante conhecido até. a grande verdade é que a dupla Haroldo e Rec, É isso aí que está mais bombando. isso é uma coisa que marcou muito, né, Rec? Isso... É verdade, 20 anos, né? Sabe, não, e... Aguentar essa mala 20 anos só e eu vou pro céu umas 4 vezes. Aqui. Bota a foto, olha como eu tô bonito ali, ó. Olha. Vai dizer que eu não tô bonito, professor. Olha, Ainda fiz a camisa está muito Ainda bonita. fiz um lance de soslaio. Soslaio, eu sou... Tá, A Rádio Grenal é 24 horas, né? 24. 24 horas Quer no dizer, ar, né? o Impressionante. Rec vai poder falar... Só falta me enfiar de madrugada. O Rec vai poder Eu vou, falar... pô. O Rec, vão ligar para casa do Rec, ele vai ficar falando de casa. Eu adoro rádio. Eu sou do tempo da rádio, né? Eu gosto de rádio. E domingo, quando eu fui lá na Grenal, uma coisa me chamou a atenção, e os meninos ali explicando, porque fui às 7h30 da manhã, você domingo às 7h30, mas quem é que vai escutar isso aqui? E o pior que houve. E aí ele disse, Muita mas gente. Benhor, tem mais de 1.000 e poucas pessoas mandando mensagem. E é Eu verdade. disse, como assim? cara? Nenhuma 7h30 rádio, da- eu trabalhei em 3 rádios já. Nenhuma recebe um terço das 7h30 da manhã num domingo, Mas né? a Rádio Grenal desenvolveu uma empatia muito grande com uma faixa de ouvintes e que com toda essa lama que perdeu espaço. que tem havido no Brasil nos últimos anos e que, sabe, no fim tu já tem desgosto de ligar o rádio. Então tu vai pro futebol. Futebol, Sabe? E aí tu ouve de tudo. Só Não é? notícia ruim, né? pelo- várias pessoas. Porque o outro, cada vez tu liga, roubaram mais. O outro roubou, mas o outro é ladrão, mas o outro é ladrão. Mas vem cá, chega, sabe? Eu vou para Grenal que eu gosto de Sabe futebol. qual é a maior filha da mãe, o maior, eu ia dizer uma outra, filha da mamãezice, pronto, vamos dizer, que fazem com o futebol, para nos chamar de alienados. Todos que saem do futebol vão acabar trabalhando no jornalismo, e alguns, né? Eu já fiz jornalismo também, não tem problema nenhum. Fiz o balanço geral, cheguei na Bandeirantes apresentando o programa de jornalismo, nós sabemos fazer. Nós viramos, tem diploma e a gente lê bastante e tal. E eu gosto de ver, eu assisto a Globo News à noite, não assisto futebol sempre, não sou um debilóide. Uns 10 né? minutos. Uns 15, 20 minutos, o resto é futebol. Mas a maior Tu e o filha Fernando Carvalho. a maior filha da mamãezice que faz é o seguinte, dizer, mas é muito repetitivo o futebol. Eu concordo, mas o noticiário geral também é. Sim. Se pegar uma TV fechada dessas, ainda mais de madrugada, repete tudo. Não, e a rádio mesmo. A cada hora vira o mesmo noticiário, a mesma notícia, e aí tu acaba indo pro A futebol. Gaúcha, por exemplo, tem a notícia na hora certa. Mas às vezes eu já ouvi às 9 e ao meio-dia. Então era a hora certa às 9 da manhã e era a hora certa ao meio-dia também. Todas as rádios fazem Não, isso. sim. Sabe que lá em São Paulo, eles gostam tanto de repetir notícia, para fixar bem, porque tem o trânsito, tem a renovação do público, tem a concorrência entre as rádios, né? E tem aqueles noticiários ainda, o rádio falado, o jornal falado de manhã, né? E com bons comentaristas. É gostoso de ouvir. Eu me lembro quando morreu o Jânio Quadros, que eu e o Haroldo saímos de São José dos Campos, ou Limeira, de táxi, para ir para São Paulo para não perder o voo, e nós fomos ouvindo toda a história do Jânio Quadros, contada do arquivo da Rádio Jovem Pan. Um negócio espetacular. O taxista queria tirar, não tira daí. Então, foi muito legal. Mas lá eles têm um negócio que eles gostam de repetir, fixar mesmo.
cara dá a hora certa, um dos doutores diz assim, 7h30, aí o outro entra, repita, 7h30. Isso aí começou com a Bandeirantes, eu ouvi numa outra rádio lá também, em São Paulo. Mas, estou dizendo que tem espaço para tudo, né? E a Grenal deu não um tiro na lua, mas insistiu, porque a Rádio Pampa já era. A Rádio Pampa era no começo, depois mesclou. Mas nunca essa ideia de 24 horas de futebol ao vivo, o tempo inteiro. A ideia da Pampa era a mesma. Mas depois colocou o Venzon de madrugada, colocou o Mendelski de manhã, quando o Mendelski saiu da Gaúcha, porque eram bons produtos e tal, para mesclar com o futebol. Mas o povo gosta tanto de futebol, tanto de Grenal, que a gente... Sabe que... Posso falar de um problema? Vai falar de um problema. Professor, pode ser depois do intervalo comercial, para o senhor ficar depois mais do à intervalo, vontade. um problema. Olha, aqui eu tinha mais umas notícias Não, é isso aí. E depois eu quero perguntar para o Bugim, para que ele explique, porque muita gente fica largando aqui, quem é de um lado larga como coisa positiva, quem é do outro larga como coisa negativa. A suplementação orçamentária. Como o Bugim é oposição, mas é um cara equilibrado, hoje é um magistrado dentro do Grêmio, né? Ele vai explicar por que houve a necessidade de suplementação orçamentária num ano em que o Grêmio vendeu bem 2 jogadores e ganhou um monte de dinheiro de televisão e tudo mais. Apesar de que ainda respingando um pouco do ano passado. Meu problema, que eu vou falar depois do intervalo, começou com o Bugim. Ah, é? Já voltamos. (20 do primeiro tempo, Goiás e Criciúma 0-0, muita chuva, 43 pontos para cada um e faltariam mais 2 para que nenhum sofresse o revés da terceirona. Não vão cair. Não. O problema E nem merecem cair. O problema que começou com o Bugim. Em 1978. Opa. Em 2017 são 40 anos de unificado. 40 anos. E unificado tem o Enem, domingo tem a primeira prova do Enem, agora são 2 domingos, nesse próximo dia 5 e depois no dia 12. Se o cara não fizer o Enem e não estudar no unificado, depois ele vai responder uma pergunta, professor, assim, passou no vestibular, não passei na URGS e nem na PUC. Enem. Mas enfim, ele é boa pessoa, telespectadores, não levem a mal. Então, pior que a minha sogra acha ele sexy. Aí é o fim, é o fim do mundo. E agora ela deve estar achando mais sexy. Depois daquela foto ali, né? Aqui, é o fim do mundo. Mas enfim. E este senhor de 40 anos vai fazer na quinta-feira uma super aula para o Enem. Um aulão de véspera, uma super aula. Nós vamos fazer no Araújo Viana, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nossa parceira. O Araújo Viana tem 3.500 lugares. E nós estamos com problema, por isso que eu te falei. Vai faltar espaço. Nós temos 300 pessoas na lista de espera. Que espetáculo. 300 depois que o povo não quer estudar. Na lista de espera. E vamos comemorar os 40 anos do nosso aluno. De anos atrás, vamos comemorar oferecendo à sociedade o revisão, que agora depois do Enem, nós temos 2 meses até o vestibular da URGS, no meio disso tem o vestibular da PUC, vestibular das universidades particulares. Nós temos um curso de revisão de 2 meses. A maneira que nós encontramos de comemorar esses 40 anos é dando de graça o curso, para estudar, para fazer o revisão no unificado. A única coisa que precisa é de doar sangue. O aluno, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seu cunhado, seu conhecido. Isso é a matrícula. Alguém. Inscrição. Isso é a mensalidade. Sim. Com isso ele paga, simplesmente com o certificado que houve uma doação de sangue, ele paga o curso. Acabou? Ele estuda no unificado. Em qualquer uma das 4 sedes. É isto.
Essa foi a nossa maneira de comemorar os 40 anos. Parabéns. Por isso que eu disse que parabéns. tudo começou com o Bugim. Parabéns Lá. pela iniciativa, isso aí realmente faz a diferença. Ele é a prova que eu já tive cabelo. E a Ele prova foi de que meu- ele é um excelente professor. Ninguém dura 40 anos de graça. Já voltamos. Olha aqui, ó, o pessoal está perguntando, Wagner de Canoas. Não precisa antecipar isso aqui, Wagner. Eu não sei. Esse aqui é de difícil prognóstico. Boa noite, Rex. Se o Renato sair, quem vem para o lugar dele? Por que ele sairia? Cuca, Roger, Jair Ventura. Roger. Roger? Não. Porque o Roger é vai uma voltar piada. logo pro Grêmio. Hã? O Roger vai voltar logo pro Grêmio. Aham. O senhor acha que não? Mas por que voltaria? O Renato fez um trabalho 10 anos mas não é melhor por que o causa do Renato, dele. é porque o Renato não fica, já está ficando mais que 10 meses, nunca ficou mais que 10 meses. Mas, mas o mas Renato também mudou. ele foi campeão, está numa semifinal de Libertadores, está disputando o Brasileirão, que eu ainda não entreguei. Eu ainda não me entreguei no Tu Brasileirão. não, mas o 8 Grêmio, pontos. mas Pô, o tudo Grêmio bem. entregou. Tudo bem, Tu mas não entregaste, podemos mas nos o Grêmio entregar. entregou. Ele também não se entregou. Não tem 8 pontos de diferença em 21. Já houve na história. O Grêmio abriu mão. Isso sim, isso sim. Abriu mão. Não, é óbvio. É Essa claro ideia que deu. no domingo não tinha opção, tinha Ah, que né? jogar. Agora com não. certeza. Agora, O River jogou com os reservas contra o... fez muito contra o Não, Lanús. tudo bem. Tomou Agora, 4-0. mas agora não se Contra o- discute. Agora, lá atrás, porque tinha um jogo da Copa do Brasil depois, o Grêmio mandar os reservas dos ok. reservas jogar com o Acho que esporte. Era um pouquinho. Não, é que nós deixamos de alcançar o Corinthians lá atrás. Sim. Agora o Renato eu acho que mudou bastante. Eu acredito que, claro que, primeiro, ele nem está discutindo a questão de ficar ou não ficar a renovação. Hoje eu estava ouvindo ele nem sequer cogitou discutir esse assunto. Ontem alguém disse aqui uma coisa interessante. Quantos times estão deixando o interino? Para ver o que vai sobrar de bom no mercado. Não pensa que o interino vai começar. Esse do Corinthians foi com a coisa em andamento. E deu certo. Ah, vai o Paulista, vai um pouco mais, vai um pouco mais. Ô, Rec, mas aí o futebol, aí vem, eu acho o lado ruim do futebol. Tu vê quando se lança um treinador e quando um time tem problemas. Quando tem problema, que o time não consegue contratar um treinador, é sempre... Vamos ao caso do Grêmio, do Roger. O Roger era a primeira opção quando foi chamado. Não, Ele sexta. fez um grande trabalho no Grêmio. A mudança Doriva, do futebol, Cristóvão. a mudança do futebol foi o Roger Ah, sim. na característica do Ah, jogo do Grêmio. Viu, professor? Aí veio o Renato e deu um outro salto. Não, mas deu um salto enorme. Deu um outro plus, né? Mas o Roger, em relação ao que estava o Filipão, por favor, né? A mudança foi extremamente. com certeza. Aí o Botafogo, o Jair Ventura, que deu problema no Ricardo Gomes. Tem estilo de jogo. O Flamengo. E assim foi. Parece que os clubes eles O não Flamengo foi avaliam a mal. questão do treinador. Não, o Flamengo foi bem. Foi bem, tu mandou o cara embora. Não, Sim, mas ele ficou bastante tempo, Foi mal, né? mas ele- Então há uma mudança assim, é quando é no desespero. Isso é interessante nos clubes. Professor, né? quando o senhor tinha cabelo, o senhor falou, olha lá, ó. Não, isso aí são as fantasias que a gente põe, que a gente faz quando, naquelas aulas de De véspera. volta para o futuro. Isso não tinha na época do... Que ótimo. há 40 anos atrás, mas agora vamos ter novamente lá em janeiro, nas vésperas do vestibular da URGS. Mas eu acho que o trabalho do Renato é, e não pela primeira vez, excepcional. O Renato já fez um grande trabalho no Grêmio em 2013, Em 2010. mas em 2013, quando pegou Sim. um time Vice. bem limitado, montou um esquema de se fechar com 3 volantes e jogar por uma bola, e foi vice-campeão brasileiro. Exatamente. Olha aqui, mais eu me uma lembro, palavra. eu brinco sempre com o REC, que foi um ano que o Internacional não foi bem. Aquele ano não foi rebaixado, obviamente, mas não foi bem. Né? Então o REC dizia, é um horror ver o Grêmio Mas era jogando. mesmo. E eu dizia, eu quero trocar, eu quero ver o Internacional jogando bem e ganhando, jogando mal e ganhando. Claro que o ideal é jogar bonito
Jogar bem e ganhar. Agora, não tendo os dois, Ah, mas era difícil de aguentar um jogo do Grêmio inteiro. Meu Deus. não, difícil de aguentar. Mas é essa quando leitura do perde. Renato é boa, né? Porque se tu não tem um time, tu te fecha, né? Claro. Hoje tu tem um time, tu vai Tu jogar. vai, né? tu vai Se é o jogar. Celso Roth, o senhor chama de retranqueiro. Eu não. Para mim a questão é só de competência. Olha o que o Renato fez com o Grêmio, pelo amor de Deus. Olha o que o Renato fez com o Grêmio. Rec, boa noite. Vamos me balaquear um pouco. Na verdade, a Rádio Grenal que está de parabéns. Mudei de emissora a partir de agora, ou seja, vou passar a ouvir a Rádio Grenal. Veja a dimensão. Haroldo de Souza narrando e Rec comentando. Bom, Buginho, Meu Deus do céu. agora o Eco. Que mensagem. Esse aí não é pago, viu? Ele é telespectador desde a época da TV Guaíba. Sempre se manifesta aqui. Deixa eu ver como é que é. Sou íntia de Argentina, oi, quero render homenagem a... sim, ele estava brincando no dia. É Gomes o nome dele. Bugim, a suplementação orçamentária ela é necessária para fechar a conta. Bom, primeiro que eu gostaria de fazer uma retificação no teu comentário, que na verdade tu comentaste que eu era homem de oposição e na verdade a minha origem é de um movimento que é de oposição. Mas no momento que eu assumi como Hoje, em algum vice... momento no ano tu foi oposição. No momento que eu assumi o ano passado a vice-presidência do Conselho, eu passei a fazer parte do clube e eu, inclusive, me distanciei dessa questão dos movimentos políticos, até porque o cargo exige isso, né? Não poderia ser diferente a nossa forma de condução. Tá? Bom, em relação à questão da suplementação, desde o ano passado, quando foi apresentado ao Conselho para aprovação o plano orçamentário deste ano, já estava prevista a necessidade de se ter uma receita extra, em princípio seria através de vendas de jogadores, de transações, né? E sabendo-se que se teria também despesas decorrentes disso. Tá? É claro que algumas despesas, as receitas ocorreram, né? E mesmo que nós não tivéssemos nenhuma despesa a mais, nós teríamos que fazer uma deliberação pelo Conselho de uma suplementação visando adequar as receitas. Então, também, tecnicamente, é necessário fazer uma adequação em termos de suplementação para adequar as receitas, né? Mas a questão é que nós tivemos a participação de Libertadores, enfim, naturalmente a comissão, o clube teve um aumento em termos de salariais, em termos de jogadores, né? Isso estava previsto acontecer conforme fosse o resultado da Copa do Brasil, que acabou acontecendo. A aprovação do orçamento foi anterior ao final da Copa do Brasil. Tá? Então, o que se fez agora foi apresentado de uma forma muito clara, houve receitas extras, receitas decorrentes das vendas de jogadores e receitas extras decorrentes aos aumentos de quadro social, que hoje essa semana passada nós fechamos em 85 mil sócios em dia, né? Isso é um recorde para o Grêmio, é um número histórico para o Grêmio, e a tendência é de que até o final do ano nós devemos bater os 90 mil sócios, né? As receitas da loja Grêmio Mania estão batendo recorde mensais em termos de vendas, né? E também isso traz como receita extra. E também teve as despesas que nós tivemos que adequar em termos de orçamento, né? Porque houve um acréscimo de despesas. Então, o que se fez agora foi se apresentar ao Conselho, a gestão apresentou ao Conselho o pedido de suplementação, mas as contas estão equilibradas. É claro que existe uma situação que é delicada e difícil, porque nós temos os encargos financeiros, os custos financeiros, né, que são as dívidas de curto prazo, que para qualquer clube de futebol hoje é onde pega realmente o problema em termos financeiros. Então, o Grêmio vai chegar no final do ano, conforme a projeção apresentada pela gestão, em equilíbrio, né? Considerando essas receitas de venda de jogadores e considerando o aumento de despesas. E a suplementação foi uma necessidade de adequação do orçamento e já estava previsto que seria feita esse ano. Quando foi feita e foi
basicamente mostrando que vai se fechar em termos equilibrado o clube em termos de financeiros. Nós não vamos estar lucrando muito, mas também nós não vamos estar com prejuízo. Existe uma necessidade mensal de pagamento da dívida de curto prazo. Isso é o problema que todo clube tem. Primeiro jogo amanhã, valeu bem explicado, Eu acho nem que- precisa repique. O primeiro jogo em Porto Alegre com árbitro de vídeo. Nem Experiência Copa do nova. Mundo era árbitro de vídeo. É, Tinha câmera para ver se entrou ou não entrou a bola. Eu lamento muito que não se tenha claro, pelo menos a gente de fora, em que lances vai ser acionado o árbitro de vídeo. É Eu só acho quando a que- bola para. Eu acho que nem eles sabem ainda como é que vai se Mas comportar. é isso, Eu vi o acho campeonato que eu alemão lamento. e houve um pênalti que voltaram atrás, que puxou a camisa. Quer dizer, deu o lance, aí parou, foram ver, puxou a camisa. 10 minutos antes havia ao contrário acontecido isso e não parou o jogo. Ah, Então olha o problema aí que é o é. olho humano o que pro- vê, não é o olho eletrônico. Olha o É olho problema humano, de- diz, vamos tirar a dúvida. E antes não teve dúvida. Por isso, Então tem que partir do olho eletrônico para o árbitro. Porque se partir do árbitro, é o olho de novo. O árbitro pergunta se houve problema, como é que ele viu num e não viu no outro? Porque tem lances, né, que tu vai te escorar, que tu Ontem vai empurrar. Tu viu ontem o jogo, com certeza. Não sei se alguém não pôde ver. Mas o jogo do Palmeiras, o Keno foi puxado. Foi puxado. Foi puxado. Em algum momento ele foi travado, um pouco menos, que ele tenha perdido só isso aqui do compasso. é por isso, Já não faz o gol. por isso que O teve, cara recebe um troço assim, de opa, vai marcar o pênalti. Ele dá uma paradinha. por isso que deveria se usar o recurso eletrônico muito mais para lances indiscutíveis. O que eu chamo de lance indiscutível? A bola picou dentro ou fora do gol. Acho que isso não tem problema nenhum. É mão ou Entende? não é mão? É mão. Impedimento ou não impedimento. Entende? Tu pode voltar ao lance. Tu pode voltar e olhar. Agora, E de repente uma bola na mão. o problema da bola na mão é que eu acho que tem a questão da interpretação. interpretação, é. Porque a bola bater na mão, o recurso eletrônico te dá. Agora, pode Qual bater é a na mão situação? e não ser mão. Porque não ser uma infração de jogo. A infração de jogo é a mão intencional. Eu quero ver a bola parada, o escanteio. Isso eu quero ver. O Porque agarra, todos agarra. se agarram. Quer dizer, e aí qual é que tu vai dar? Não, acho que esse Aí o tipo cara de lá lance em não- cima, no não- campeonato não- alemão, não isso foi para. invisível. Eu disse, imagina se na Alemanha já deu esse problema, tu Eu ouvi imagina. uma entrevista ontem, o nome é que eu não... É de um ex-árbitro que está um dos responsáveis da comissão essa implementação. E ele comentou que, na verdade, o árbitro de vídeo, aqueles lances em que o próprio árbitro de vídeo vai ter a dúvida, ele não vai se interferir porque aquilo significa que faz parte do futebol. Sim. Ele até disse, vai continuar a reclamação, continuar a discussão do botequim, vai continuar a reclamação de ambas torcidas. O que dá para discutir é o seguinte, na Série D não vai ter árbitro de vídeo. Série C não vai ter árbitro, Série B não vai ter. Qual Quer é o dizer, problema? E qual é o problema? Mas por quê? Quer dizer, o que é pobre tem que ser roubado. Não, e na Série C... Não, para um pouquinho. cara. Mas o senhor não deixou molhar o bico. Na Série D tem a drenagem que tem na arena Não, e na C. não. Então tira da arena. Eu ia Vamos chegar tirar lá. da arena. São valores diferentes. Essa hora é a hora da onça beber água na Libertadores da América. É a hora da decisão. Não tem por que economizar uns caraminguás se rola dinheiro para tudo que é lato. E eu acho, é que eu ia chegar. Eu acho medíocre essa discussão. Claro. Tem que partir para aumentar. Não para terminar com o que Mas pode ajudar em algumas coisas. Mas A Alemanha e a Inglaterra, né? Isso. Aquele escândalo. Que a bola bateu Bastava metro parar dentro o do gol. jogo, não tinha escândalo. Mas vem Tinha cá, escândalo. Aí virou um escândalo para a história do futebol. a FIFA deixou no Beira-Rio pronto o sistema de... Aí é caro. O que é caro? Aí é o seguinte, aí o senhor joga aquilo, nós já discutimos aqui. Pois é. Joga lá no Recife, não tem. E como joga lá no Recife, não tem a drenagem do Beira-Rio. Então não pode usar a drenagem. Fecha e quando chover, deixa É que a poça pimenta d'água. é a história da pimenta e o colírio.
Por que Nos pimenta? olhos dos outros é Mas por que colírio. nos olhos dos outros? O Inter vai querer criar um subterfúgio se as arbitragens são caseiras. Mas que subterfúgio? O Grêmio vai criar um subterfúgio. Mas que subterfúgio? Se não tem nos outros campos onde a arbitragem é caseira, para tirar dúvida, por que vão tirar dúvida aqui? Bota o Weber Roberto Lopes apitar aqui e apitar em São Paulo. Vê onde é que ele apita melhor. Ele apitou bem lá porque o presidente deu um corridão nele. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Pô, Deus, tu abrir mão de uma eu me lembro do vantagem. Inter e Vasco, que esse cara apitou aqui, meu divino. Tu abrir mão de uma vantagem, de uma coisa que qualifica o futebol, porque não tem no outro estádio. Mas que isso? Não, professor, cai naquele negócio que eu disse. Não dá para discutir para virar medíocre. Então, Mas então, vamos- exigir que se faça em todos os times da primeira divisão as mesmas coisas. Sim, mas nunca vai ter as mesmas coisas, porque uns são o Grêmio Internacional e o outro é Chapecoense e o Figueirense. Aí se o Corinthians, que tem a mesma condição, resolver não fazer? Não Aí precisa é por fazer. livre-arbítrio. Mas não precisa fazer, melhor que a gente tenha. Quantas vezes o Grêmio Internacional foram beneficiados e prejudicados? Nós acabamos de ver o Corinthians ser garfiado vergonhosamente agora, 2 jogos atrás. Teve um lance lá que é um escândalo. E a arbitragem decidiu contra o Corinthians também. Então, sabe, se tu pode ter um recurso que melhora o futebol, não, nós não vamos usar porque eu quero que o árbitro erre a meu favor. E isso aqui diminui o erro do árbitro. Desculpe, eu não acho que isso está do nível de Grêmio Internacional. Grêmio, nós estamos falando de 2 campeões mundiais, de 2 bicampeões da América. Que são um bicampeão mundial, né? O Grêmio podendo chegar ao tricampeonato da América, ao bicampeonato mundial, que Deus me livre, mas enfim, sabe? Mas enfim, nós estamos falando de clubes muito grandes para ter uma coisa pequena dessas, de abrir mão de uma vantagem, sabe? Eu não admitiria que o Internacional fechasse a drenagem para levar vantagem no jogo. Eu espero que o Internacional não faça isso. Digamos, o Internacional precisa do empate, um 0-0. E se o campo estiver encharcado, é mais fácil conseguir o 0-0, tá certo, Ninho? Não tenho dúvida. Eu espero que o Internacional não vá lá e feche a drenagem, se estiver chovendo. Não, hoje não existe mais. Acho que essa. já Mas faz- é faz- isso que o faz REC está parte- falando. Não, Sim. Claro Falando que em condição tá. de igualdade. Mas Se então- os 20 clubes são de primeira divisão. Sim, mas não. Mas não. O Sport Recife, coitadinho. O Sport Recife tem a escola lá dentro da E por que eles têm... Mas então por que todo mundo não tem a mesma drenagem da arena, que tem, pode não cair uma... investe. Pois é. Muito obrigado. E não se joga? Então não precisa ter Agora o senhor todos. imagina parar um jogo no Beira-Rio e na Arena, tá 0-0, 43 do segundo tempo. Cara, E aí com o teu sistema tu decreta que foi pênalti pro adversário. Como tu poderia decretar... Mas nós somos do Piniquins. Não somos, nós vamos deixar de ser... Quando houver igualdade. Que igualdade. Igualdade. Nos estádios de primeira, tudo de primeira. Mas não é tudo de primeira. Então nós Aí o rebaixamos... Inter cai para a Série B. O Inter e ABC. Sim, Aí o Inter tem todas as condições. O ABC nunca vai ter. sim. Então... Não, a primeira tem que decretar. A primeira divisão tem que fazer tal coisa, tal. Tá, tal. mas não E fa- se não Vamos tiver começar dinheiro, da o time, primeira a e CBF obrigar, tem é. dinheiro para subsidiar. Tá bom, mas não... Tem dinheiro para subsidiar. Tá bom, mas enquanto não subsidiar, não tem por que tu abrir mão de uma qualidade no teu estádio. REC, por essa tua linha de raciocínio, não pode ser usada a drenagem do Beira-Rio e do Olímpico. Se caiu, então, um tempo... Mas o Amoretti uma vez mandou fechar as torneiras ali. Ele errou, REC. Ele errou. Então pode-se usar assim esse... Bom, e daí a Inter e Veranópolis, segunda-feira, tinha 60 mil Olha aí a pessoas. torcida... Ganharam na marra, 5-0. E que maravilha. Maravilha. Maravilha, que Vai vergonha. dizer, bom. Que vergonha. Vergonha, Se- claro, vergonha. então, Todo se- mundo ficou vergonha. E escutem, se a torcida do Grêmio do Internacional fizer um quebra-quebra, nós vamos achar bom? Não, E quantas Não, aí vezes é já vandalismo, é e polícia. quantas vezes já fizeram? polícia. E tu começou a contar quantas vezes fizeram, fecharam a drenagem, que vergonha. Apagaram a luz, que vergonha. Ou vamos ter orgulho de ter apagado a luz, quem sabe?
de apagar a luz, já deu empate, né? O Grêmio apagou contra o América e o Inter contra o Palmeiras. Mas e nós temos orgulho. Mas alguém tem orgulho de alguma delas? Eu tenho o Leão vergonha. ainda deu um chute na bola para dentro do campo. Eu tenho nunca vi uma Só um pouquinho, eu tenho vergonha. O Filipão já tinha saído da Casa Mata antes de Grêmio e Veranópolis. Foi Inter e Palmeiras. Lembra? Eles foram embora antes. Vem cá. Acho que ele não queria ver aquele sofrimento da mulher dele. Mas então, para um pouquinho, essas coisas são erradas. Não, é que nem contam com orgulho, os mais velhos vão lembrar que uma vez a seleção gaúcha estava representando o Brasil num Pan-Americano e o massagista jogou a sua caixa de seu equipamento, que era uma caixa de madeira, salvou o gol, e impediu um jogador do outro time de correr. Um pouquinho. Alguém tem orgulho disso? Alguém tem orgulho disso? Não, eu não tenho nenhum orgulho. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também na José do Patrocínio, 381-385. Tudo pode se discutir, se ponderar. Agora, né? Todo mundo que vem do interior, estuda no Unificado, passa no vestibular e aluga os imóveis lá da Central de Imóveis. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas. 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. Mais de 40 anos de credibilidade. Vargas, assessoria de trânsito. Escritório especializado em recursos de multas de trânsito. Bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. Saiba mais, zagoradiadores.com.br. Tu estás pensando em viajar? Não tem onde deixar o seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então liga agora, 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso Anina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite. Nessa Casa do Cachorro deve haver... Até eu estou com vontade de me... Tu viste que tem agora... Lá, professor, tu viste que tem agora um canal de TV especial para cachorros. Com imagens produzidas especialmente para ser vistas por cachorros, inclusive com as cores que eles distinguem. Porque tem algumas cores que nós vemos e os cachorros não. O meu tá tão velho que não distingue nada mais. Personal Car, está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo, procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Euclides da Cunha, 606, telefone 3573-1900. Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Bá Pizzas, é show. Atende de domingo a domingo a partir das 18h30. Pode fazer agora sua deliciosa encomenda. 3085-1313, entrega rápida. Zona Norte e Zona Sul. Peça também pelo WhatsApp 98013-1969. Para lhe agradar, professor. Ano da inauguração do Beira Rio. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Bá Pizzas. Confira também em bapizzas, tudo junto.com. Aceita todos os cartões. Bom apetite para você e para toda a família. Já está treinando lá o Cruzeiro sempre em Cachoeirinha? Não, ainda não. Não? Pré-temporada... Mas fez treinos lá já. O ano passado, alguns? Sim, não.
Desde 2016, quando Sim. eu assumi, nós passamos para lá. Esse ano também vai treinar normal ali no estádio e nos campos. E no estádio novo a gente acaba treinando também, né? Porque o gramado está em ótimas condições, né? O gramado já está bom. Não, o gramado está em ótimas condições do estádio. É o entorno todo que é o grande problema, né? A estrutura toda tem, né? Falta... E o entorno tem que ter cuidado, né? Qualquer coisinha que der, qualquer sururu que der, a culpa vai ser do Cruzeiro. Não, verdade. Que aí é que eu discuti aquela questão de Veranópolis. A torcida do Internacional aprontou para Dedéu, estava com raiva do time que tinha caído, fez horrores, uma coisa nojenta de se ver pela televisão. Tinham que ser tirados todos daquele setor ali para fora, porque não sabia quem era, nunca aparecia um, depois se escondia, aparecia outro, se escondia, brigavam entre eles. Mas jogar pedra de fora do estádio para dentro, quem é que deixou as pedras lá? Ou o Inter levou um saco de pedras para lá? E nada contra o Veranópolis. Tem que dar uma inspecionada antes. Não pode ter tanta pedra fora do estádio. Teve uma hora que era uma chuva de pedras lá. E aí, vai culpar só que ali atrás de Veranópolis é uma entrada onde entra o Internacional, é uma rua, e eu acho que tem ali algumas, não sei se é uma pedreira ou tem alguma questão assim, onde tem muita pedra, então o pessoal se aproveitou, né? Mas daqui a pouco pode ter sido culpa só do Inter. Eu estou dizendo, tinha que pelo menos interpretar como não podendo ter pedra ali. Uma coisa interessante, é uma notícia, eu acho que foi ontem ou no final de semana, uma notícia que no estádio do Atlético Paranaense, 100% do público tem biometria. Tem identificação por biometria. 100%. Se o Benhur for para Curitiba e quiser ir assistir um jogo, ele vai ter que ir lá, perder 5 minutos e fazer identificação biométrica. Benhur, o Cruzeiro foi vice-campeão da Copinha. Quero saber se esse time é bom o suficiente para aproveitar quantos por cento no ano que vem, logo depois do intervalo comercial. Não continua. Palmeiras e Corinthians terá a arbitragem do Daronco. Quem é o melhor juiz do Brasil? Wilton de Souza Sampaio? Wilton Pereira Sampaio? Wilton Pereira Sampaio ou Anderson Daronco? Anderson Daronco. Anderson Daronco. Acredito que o Daronco também. Eu acho que empate. Apesar do que... É que o gauchão é difícil. Né? A arbitragem... Ele tá dando show nacional, ele dá show. Não, a arbitragem dele no jogo da... E não está mal o Voaden, o Voaden da tá triste. Argentina com o Equador, jogo decisivo da Argentina, ele foi impecável naquele jogo. E era um jogo de alto risco. E o Voaden, ele está triste. Ele perdeu 2 chances de ir à Copa do Mundo, ele está meio cabisbaixo, ele olha muito para o chão, mas não está apitando mal. Mas o Voaden é muito bom. Ele deu 2 pênaltis agora para o Sport Recife, os caras conseguiram errar os 2. Sport Recife. E ele sabendo que o Coritiba está ferrado, mas ele foi na regra do jogo, como diz o Carlos Silva. E perdeu o jogo aos 45. Depois de errar 2 pênaltis, ainda tomou um gol aos 45, perdeu o jogo. Esse time está pedindo para cair, né? Vanderlei, o professor, está ameaçado. Benhur, os jovens, eu só corrigindo, o vice da Copinha foi o Aimoré. O Cruzeiro eliminou o Internacional. E o Grêmio eliminou e o Cruzeiro São José. Perdeu para o São José. Então ele ficou lá atrás, né? Perdeu para o São José. Ficou entre os 4. Né? Ficou entre os 4. Ali eram os 2 primeiros, né? Que pegavam o primeiro, pega a Série D. E o segundo a Copa do Brasil. O Cruzeiro eliminou o Inter e o Grêmio São José, não, o contrário. O Cruzeiro eliminou o Grêmio. E aí caiu para o São José. 6-4 e o Inter tomou 6-2. Que coisa. Em 2 jogos. O São José eliminou o Internacional a 3-0, né? E 3-2. 3-2. Né? Esse goleiro do São José é tudo isso mesmo? Eu trabalhei em 2010, quando o Cruzeiro subiu para a primeira divisão, nós fomos campeões da A2. Eu acho ele excelente goleiro. Vem aquela questão do tamanho, né? Sim, mas eu não acredito muito nisso. Eu acho que ele é um grande goleiro. A base do Cruzeiro. A partir de amanhã começam as reuniões. Com certeza serão contratados alguns atletas e será avaliado esses atletas que jogaram a Copinha. É você que liga para alguns atletas, porque a gente sabe, os técnicos que já jogaram com os atletas em outros clubes têm o poder. Eu estou falando disso, sabe por quê? Porque o Beto Campos fez com vários jogadores do Novo Hamburgo. Contou aqui quando estava começando o campeonato. A gente tem que fazer João isso, Paulo, né?
tu tem toda essa questão aí que tu tem que procurar os atletas, até para entender se os atletas realmente querem vir e tu convencer eles também a vir, né? Claro que cabe a questão financeira, Tu né? faz o que o Galego fazia no interior, o Galego cortava até a grama. Não. Mas O melhorou Cruzeiro muito. hoje está tranquilo em relação a isso, só cuida do futebol. Isso Só é do bom. futebol. Valeu, Buginho. Sucesso pro Grêmio amanhã. Nem precisa ser casa cheia, que vai estar casa cheia. Tá lá torcendo. A partir da tardinha já estamos todos na arena. Prevê outra vitória? Tomara. Prevemos a classificação, queremos a classificação. Então amanhã às 6 O horas... que eu interessa estarei lá. é a classificação para a final. Quero ver quem é que vai chegar antes. Eu, 5 horas da manhã estou lá já. Estaremos 6 horas já vou estar roncando, grosso. Estaremos chegando também. Professor, encerra o programa. 10 segundos. Boa prova domingo para quem vai fazer o Enem. Calma, tranquilidade. Boa prova. Amanhã eu estarei aqui à 1 da tarde, mas à noite estará aqui ao vivo Júlio Lemos. Até amanhã, 1 da tarde.